Francisco de Assis. E hoje, ele, pela sua palavra, porque o Senhor Jesus disse: quem se gloria, gloria-se no Senhor. Tome a sua cruz e siga-me. Eu quero tomar uma das passagens muito especiais da vida de São Francisco, quando ele vai nos ensinar que a pobreza é a grande vitória contra os espíritos malignos. A pobreza, por causa de Jesus, a pobreza que tem na pessoa do Senhor a nossa única riqueza. Hoje nós teremos a alegria de escutar nosso Senhor ensinar que os seus discípulos devem ser servos. E quando nós aceitamos a alegria de sermos servos da igreja, de colocar o nosso coração totalmente à disposição de nosso Senhor, para que Ele execute tudo aquilo que Ele deseja do nosso coração. São Francisco escreve na sua vida, narrada por Tomás de Celano: o demônio segue o luxo da boa vontade, gosta de estar ao lado dos lugares mais cômodos, principalmente quando não há necessidade e quando são contrárias à vida que se professou. Francisco de Assis nos ensina que a liberdade do nosso coração, a grande força contra todas as insídias do demônio, principalmente o orgulho, a prepotência, a vaidade, a luxúria. Quando nós não nos colocamos contra tudo aquilo que nós professamos diante do Senhor, na entrega do nosso coração, eu professo, principalmente quando eu coloco diante de nosso Senhor, eu quero viver profundamente a minha vida de servos. Eu quero ser servo, eu quero ser serva da igreja, eu quero dar a minha vida pela igreja de Deus. E para que isso se realize, eu tenho que ter atitudes concretas daquilo que eu me propus diante de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Ele nos ensina, principalmente quando nós não obedecemos à vida que nós professamos. Vai dizer São Tiago numa carta, na sua carta: os demônios também creem, mas não obedecem a Deus, não querem conhecer e nem podem conhecer o mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E fica muito claro quando São Francisco hoje nos ensina: nós devemos obedecer a tudo aquilo que professamos, com o nosso coração íntegro, com o nosso coração disposto a obedecer, não para a minha glória, mas quem se gloria, gloria-se no Senhor. É a Ele a glória, é a Ele todo louvor. Nós somos o que somos diante de Deus e nada mais. E eu me coloco prontamente a obedecer a Deus, a tudo aquilo que o Senhor quer da minha vida, mesmo que me custe muita renúncia, muita dor. Eu preciso obedecer a Deus, eu preciso obedecer ao nosso Senhor. A obediência, sem dúvida alguma, é a derrota de qualquer insídia do inimigo sobre a sua vida.
a obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, a obediência à igreja de Deus, a obediência a tudo aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. Eu preciso obedecer a Deus. Eu quero a glória da cruz de Jesus Cristo, eu quero a glória maior da cruz de nosso Senhor. E foi assim que Francisco foi servo. E ele nos ensina mais ainda: a serpente foge com horror do homem despojado, da mulher despojada. A serpente foge do homem despojado, do homem que se entrega totalmente. Isto é a adoração a Deus. O que é adoração? Senão o teu ato de entrega. Adoração é ato do coração, muito mais do que o ato da mente, do intelecto. A adoração é o ato de entrega, a adoração é a prostração. Senhor, eu estou aqui despojado na tua presença, eu me coloco diante do santíssimo sacramento do altar, diante do santíssimo Senhor Jesus Cristo, eu me entrego ao altar na ara da cruz, eu me coloco diante do Senhor despojado. E claro que o demônio não suporta um homem despojado, Satanás não suporta uma mulher livre que se entrega ao Senhor, que obedece a Deus, mesmo que essa entrega custe muito sofrimento, muita dor, muita humilhação. Não importa, o que importa é obedecer a Deus, ser um servo, uma serva de Deus, que não quer o primeiro lugar, mas quer sempre estar no último lugar, porque do último lugar ninguém vai ter inveja de você, ninguém vai competir com você, porque o último lugar é a tua alegria, porque o Senhor é a tua vida, o Senhor é a tua alegria, o Senhor é o segredo da tua alma, o Senhor é o baluarte da sua vida. Então Francisco de Assis nos ensina: o homem despojado, a antiga serpente, foge com horror. Veja a expressão do nosso pai São Francisco: a serpente foge com horror. É um verdadeiro exorcismo o homem despojado. Por quê? Porque o grande veneno da serpente maligna até hoje é o orgulho. E Francisco tinha tanto medo do orgulho, que ele proibia aos seus frades até de estudarem. Não, a nossa alegria é a mão nos pobres, a nossa alegria é a convivência com os leprosos, a nossa alegria é estar nas pequenas cabanas, nas pequenas tocas, ali cuidando, amando, servindo, nada mais do que isso. Servo dos servos, humilde, servos menores, é a nossa alegria. Não queremos a ciência desse mundo. Ele tinha até medo da ciência teológica, porque depois somente que Santo Antônio o conheceu, que ele permitiu. Mas Francisco tinha muito medo que o orgulho tomasse o coração dos seus filhos. E mais do que nunca, esse despojamento do coração, não é, acima de tudo do coração, é claro, mas ele se estende àquilo que nós temos, àquilo que nós somos, não só diante de Deus, mas diante dos outros. Porque na realidade, quantas vezes nós não nos despojamos diante dos outros? Nós vamos com o nosso orgulho: eu sou, eu tenho, eu posso, eu sou maior, eu tenho a razão. Eu não me coloco humilde diante das pessoas. Eu não tenho despojamento, e eu digo claramente, baseado naquilo que nosso pai Francisco nos ensina: o homem despojado é o terror dos demônios. A mulher despojada, aquela que se entrega em adoração, porque adoração é prostração. Eu aqui quero abrir um parêntese para deixar claro a diferença entre contemplação e adoração. Francisco de Assis foi um grande contemplativo da natureza. Pela natureza ele chegava a nosso Senhor. De maneira alguma podemos distorcer a vivência do louvor pela natureza de São Francisco.
Claro que para Francisco a árvore não era Deus, o passarinho não era Deus, não era nada de emanação de Deus. Infelizmente hoje são correntes querendo deturpar o verdadeiro franciscanismo, fazendo com que até na catequese as crianças abracem a árvore e digam: a árvore é maravilhosa, a árvore é meu Deus, e tantas coisas baseadas numa falsa interpretação de franciscanismo. Porque para Francisco a natureza era a contemplação que levava a Deus. Que maravilha, Senhor, é a tua natureza, como diz o Salmo. Que maravilha, Senhor, é poder contemplar as maravilhas que o Senhor fez. Então Francisco, sem dúvida alguma, um grande homem de Deus, contemplativo, contemplava Deus pelas maravilhas da natureza, pela criação, pelo fogo, pela lua, pela água, pelo sol, pelo vento. Enfim, um contemplativo que pela natureza chegava a conhecer as maravilhas de Deus. Mas Francisco, com muita sabedoria, claro, um homem adorador. Então a contemplação, ela é passiva. Eu contemplo então aquela árvore, aquele passarinho, aquele bosque, aquele rio. Eu contemplo com a minha mente, com o meu coração, e eu chego e agradeço a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua natureza. Obrigado pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o meu Senhor por todas as criaturas. Irmão sol, irmão lua. Maravilhoso Francisco de Assis nos ensina verdadeiramente a louvar a Deus pela natureza criada, porque o Senhor criou tudo do nada. É a verdade revelada pela igreja de Deus. O Senhor criou tudo do nada. A adoração, ela não se dá somente pelo contemplar, mais do que isso. A adoração a Deus, acima de tudo, é o coração, é a entrega. Senhor, Tu és o Altíssimo, e eu sou a criatura, meu Deus e meu tudo. Isto é adoração a Deus, meu Deus e meu tudo. Tu és o Senhor, eu sou um pobre, mísero pecador. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Altíssimo Deus. Por isso eu o adoro, Pai, eu adoro Jesus. Eu o adoro, e Ele vai dizer visivelmente no Santíssimo Sacramento: eu adoro o corpo, sangue, alma e divindade do meu Senhor, visível aqui presente em todos os tabernáculos da terra. Eu adoro o meu Senhor. E Francisco se prostrava. Então a adoração é despojamento, adoração é despojamento. Por isso a igreja nos ensina: mentira, cuidado com as técnicas orientais, cuidado com o budismo entrando na sã doutrina católica, porque isso não pode acontecer. A adoração não é você, não é busca de você mesmo, não é um vazio de você mesmo. A adoração é o teu coração entregue a Deus, jogado para Deus, entregue para Deus com tudo aquilo que você é, com as tuas fraquezas, limitações, pecados, imperfeições, porque Deus é amor e te ama. Então, filho, desculpe ter esse gesto aqui em público, mas adoração é isso daqui, ó: adorar, entregar, jogar-se para Deus, se prostrar diante dele. Senhor, que queres que eu faça? Eu estou aqui, toma conta da minha vida. Eu sou teu servo, a tua serva. Eu me despojo na tua presença. Eu renuncio todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, toda a minha prepotência. Eu renuncio todo espírito de competição. Eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para a honra e glória da tua santa cruz. A adoração então é prostrar-se diante de Deus, adorar a Deus, servir a Deus com alegria. Isto é um homem adorador, uma mulher adoradora de Deus, que não quer tomar o lugar de Deus, que não quer buscar a Deus com as suas forças, mas o Senhor vem até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós nos alimentamos da carne de Jesus, nós bebemos o seu sangue, nós temos a alegria de sermos salvos pelo Senhor. Isto é a alegria do despojamento que Satanás não suporta, como nos ensina o nosso Pai São Francisco. Um homem despojado, o homem abandonado, como diz nosso Senhor a Nicodemos: o vento sopra aonde quer. Quem nasce da carne é carne,
Quem nasce do Espírito é Espírito, e aqueles que são conduzidos pelo Espírito estão decididos prontamente. A decisão é fundamental. Eu estou decidido a dar a minha vida pelo Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome e a alegria da sua única e santa igreja. Mas a antiga serpente foge com o horror do homem despojado. Veja bem, e ele nos ensina: ou porque detesta a companhia dos pobres, ou porque tem medo da grandiosidade da pobreza. Francisco de Assis nos ensina hoje, como servos, como diácono da igreja, como servo que nós queremos ser a cada dia, que o estado interior de pobreza, que o nosso estar com os pobres, estar ao lado deles, poder gastar a vida por causa deles, causa horror aos infernos. Mais ainda, a serpente foge com horror do homem despojado, ou porque detesta a companhia dos pobres. Por quê? Porque Satanás não suporta a pobreza. Por causa de Jesus, não uma pobreza ideológica, não uma pobreza mesclada com ideologia, mas a pobreza que tem Jesus como única riqueza. Porque não há pobreza verdadeira, somente há pobreza verdadeira quando Jesus é nossa única riqueza. Do contrário, é só ideologia, é só farra, é só bagunça, nada mais do que isso. A verdadeira pobreza é: Jesus é minha riqueza, Jesus é minha alegria, Jesus é a alegria da minha alma, Jesus é o meu único alimento. A minha carne única que me alimenta, que me dá alegria, é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. O vinho novo, o vinho dos céus, o vinho da vida eterna, a verdadeira videira, o vinho novo, como foi anunciado nas bodas de Caná, é o preciosíssimo sangue de Jesus, que eu tomo com alegria, que eu recebo com alegria. Senhor, bendito sejais pelo teu preciosíssimo sangue, fruto verdadeiro da videira que é a igreja. Muito obrigado, Senhor. Então eu me alegro com Jesus, eu me alegro com a minha pobreza, porque a minha pobreza tem um endereço certo. A minha pobreza é a cruz de Jesus, é a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não a minha glória, diz o Salmo, não a mim, Senhor, mas ao teu nome seja a glória, ao teu nome seja o louvor, ao teu nome seja a ação de graças. E nós não podemos de maneira alguma nos deixar levar pelo orgulho, de maneira alguma. Aquilo que fica muito claro nesse ensinamento do nosso Pai São Francisco: o demônio detesta a pobreza. Vejam bem, não é qualquer pobreza não. Eu não estou dizendo dessa pobreza gerada pela sociedade, dessa miséria gerada pela sociedade, não. Eu estou falando, claro, você está entendendo, da pobreza que vem da cruz de Jesus, da pobreza que nós servos, por opção, por amor a Jesus, abraçamos, por amor a nosso Senhor nós queremos viver, que mexe com o mundo, que mexe com a juventude fica marcada com o sinal da cruz, quando ela vê alguém vivendo a pobreza de Jesus, não há dúvida disso. E as nossas hoje, infelizmente, muitas das nossas vocações são perdidas, são machucadas, são magoadas, porque falta-nos o espírito de pobreza, o testemunho de pobreza, a alegria de ter Jesus como nossa única riqueza, a alegria de viver aquilo que São Francisco disse ao Papa, quando foi visitá-lo: Senhor Papa, eu quero viver como os pássaros do céu, como os lírios do campo.
eu quero viver pela providência de Deus, eu quero saborear o amor de Deus na minha vida, eu não quero passar o tempo da minha vida à toa. E diz a palavra de Deus: passa tão depressa, e como é bom experimentar Jesus em plenitude aqui e agora, experimentar a alegria do amor de Deus, experimentar a alegria da consolação de Deus, experimentar a alegria de poder anunciar Jesus com a liberdade, com o coração de pobre, servos verdadeiros, servos que não estão preocupados em ter, em poder, em prazer, servos que não estão preocupados em fazer carreira na igreja, servos que não estão preocupados em fazer carreira para ser os melhores, para ser os maiores, para terem diploma, para serem os maiorais, muito pelo contrário, servos que querem dar a vida com Jesus no mistério da cruz. E este mistério da cruz, daqui um pouco eu vou tomar novamente São Francisco, ele vai dizer que Satanás tem muito conhecimento dos mistérios de Deus, mas ele vai acrescentar que nosso Senhor revela aos seus servos mistérios do seu coração, profundamente maiores do que aqueles que o anticristo possa saber. Francisco está dizendo que quando nós entramos e carregamos a cruz de Jesus, e a cruz é a porta, portanto Satanás não suporta a cruz de Jesus, não suporta a pobreza de Jesus. E diz a Santa Igreja que foi assim que começou o pecado angélico, quando o Verbo se fez carne, aquele grande grito no céu: não, Deus assim não, Deus feito homem não, Deus Eucaristia não, Deus pão vivo descido do céu não, diante do Senhor Jesus Cristo feito homem não, feito alimento não. Os demônios gritaram: não aceito, não quero, é muita humilhação para nós, não queremos adorar o Senhor. E vem São Miguel e grita: quem como Deus? O grande grito do arcanjo, que é dirigido diretamente a Satanás e seus anjos rebeldes: quem como Deus, quem como Deus? E de fato o Verbo se fará carne, a igreja terá como alimento o pobre dos pobres, o corpo e o sangue de Jesus, a alegria do altar, a alegria da Santa Missa, a alegria de adorar o corpo de Deus, a alegria de sermos servos pobres, que tem como único alimento verdadeiro a fina flor do trigo, que tem como único alimento verdadeiro o pão vivo descido do céu. Portanto, bem-aventurado, bem-aventurada o servo que não para no caminho, o servo que não olha para aquilo que perece, o servo que volta o seu olhar unicamente para o mistério da cruz de Jesus, para o mistério do altar do Filho de Deus, para o mistério do seu corpo e do seu sangue, dado como alimento para a salvação do mundo. E não há dúvida, naquele ano, apenas nem um ano, 9 meses a 10 meses, eu tive a graça de exercer o ministério de exorcista na Arquidiocese de São Paulo. E nesse pequeno tempo que Deus me deu, porque não há dúvida que o ministério de exorcista, ele é capacitado pelo episcopo, pelo bispo. E é muito interessante isso e profundo. Quando eu senti que o meu mandato havia terminado, eu senti no meu coração que eu devia ter muito mais prudência. E ao mesmo tempo, no tempo que eu exerci, eu aprendi muito daquilo que Satanás não suporta para com a igreja de Deus. Primeiro, graças a Deus, confirmado pelo nosso amado Pai São Francisco, a pobreza do altar, a pobreza do despojamento, a pobreza de estar com os pobres, como Jesus assim o fez.
Está escrito no Evangelho de São Marcos, quando o Senhor entra na sinagoga, o Senhor veio para nos perder com a tua pobreza, com o teu despojamento, com a tua autoridade, dizendo que a autoridade vem da pobreza, a autoridade não vem do orgulho, a autoridade não vem da prepotência, a autoridade não vem em pisar nos outros, em humilhar os outros, a autoridade do céu vem como Jesus nos ensinou, vem da pobreza. Ele entra pobremente na sinagoga de Nazaré. Não é o Senhor o filho de José, de Maria, da Santíssima Virgem, não é aquele que conhecemos, mas os demônios sabem e gritam: vieste para nos perder, quem és tu? Tu és o Filho de Deus. O Senhor veio para nos perder com a tua pobreza, com a tua humildade, com a tua autoridade. E o Senhor diz: cala a boca, cala-te, porque na verdade, confirmando o que nos ensina nosso Pai São Francisco, a humildade, o servir a Deus é a fonte da nossa alegria, é a fonte maior de sermos todos nós, não no sentido de ordenação, mas todos nós sermos diáconos da igreja, servos, servidores da igreja e dos pobres. Medo da grandiosidade da pobreza. Medo da grandiosidade da pobreza. Eu dizia há pouco que a pobreza, por causa de Jesus, ela tem o poder de arrastar a juventude para o Senhor Jesus Cristo. A pobreza de Jesus, ela encanta o mundo. Ela encanta no sentido de que ela atrai, e o mundo precisa conhecer a pobreza de Jesus. Quem não se encanta, quem não enche os olhos de lágrima e o coração de alegria ao ver o despojamento de Maria Teresa de Calcutá? Quem não se encanta, quem não pode, e o mundo inteiro, não só os cristãos, mas o mundo inteiro, ao ver o despojamento de uma mulher que dá a vida, que está ao lado, do lado, perto, e coloca a mão e dá a vida na ferida dos pobres, dos abandonados, vivendo a pobreza de Jesus, sendo Ele a sua única riqueza, e ali ao lado dos abandonados, do resto, daquele que o mundo considerava como o resto, jogado nas ruas, abandonado nas ruas, ali estava ela. E Francisco vai dizer também, quando ele vai construir as primeiras cabanas, ou as primeiras tocas, em Rivotorto, bem pertinho de Assis, ele vai nos ensinar que se passa mais depressa para o céu de uma simples cabana do que dos grandes palácios. Juntamente, por quê? Porque essas tocas que Francisco construiu em Rivotorto, essas pequenas cabanas, nela eles dormiam como que apertados durante a noite, não tinham nem lugar para esticarem o corpo, ficavam ali apertadinhos, dormindo, encostados uns nos outros, se alimentavam daquilo que esmolavam nas casas, e durante o dia eles acolhiam os leprosos, que na cidade de Assis não se poderiam acolher pela suntuosidade da cidade. Então eles iam a Porciúncula, pequena porção de terra, onde viam os leprosos, os pobres, os abandonados, e ali eles cuidavam, amavam, e sentiam uma profunda alegria de poderem dar a vida por causa de Jesus. E saíam pela rua cantando, não como um poetismo, porque o Evangelho de Jesus não é poetismo. O Evangelho de Jesus não pode ser colocado nunca de maneira alguma na linha de poetismo. Jesus foi um grande poeta, um grande filósofo, um grande pensador. De maneira alguma isso chega a ser uma blasfêmia contra o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é a palavra de Deus, é a palavra da salvação. Então quando nós seguimos Jesus, não há nada de poetismo no nosso coração, há verdadeiramente a radicalidade da vivência da cruz, a experiência da
na cruz, o sofrimento que gera alegria, o sofrimento que gera despojamento. O meu sorriso não é um sorriso poético, e Francisco de Assis muito claramente anuncia que a nossa alegria está em tomar a cruz de Jesus a cada dia, em estar ao lado dos pobres, em colocar a mão na lepra, em dar a sua vida, em se despojar, em ser servo da igreja, a alegria da igreja. Porque eu volto a dizer, hoje a igreja precisa de um terremoto, e esse terremoto vem por nós, vem pela geração que está chegando, vem pela juventude que aceita o despojamento da cruz de Jesus, que aceita deitar no altar, que aceita realmente mostrar ao mundo que Jesus Cristo está vivo, e que a sua pobreza não é uma ideologia, que a sua pobreza não é uma bagunça, que a sua pobreza é sinal verdadeiro, autêntico, que a nossa única riqueza é Jesus, que Ele é o nosso Deus amado, que Ele é a nossa única alegria, e que a nossa juventude não tem outro caminho para ser feliz, senão o caminho de seguir Jesus. Não adianta você, jovem, buscar outro caminho na tua vida, buscar alegria somente nas grandes faculdades, buscar alegria somente nas grandes marcas de roupas, buscar alegria somente naquilo que pode passar. Não adianta. A nossa única alegria é Jesus. A nossa alegria é, sem dúvida alguma, viver a pobreza de Jesus, o despojamento de Jesus, o abandono de Jesus, a alegria de ficar com Ele. O mundo tem medo disso, o mundo tem medo de ver a juventude livre, feliz. Não, repito, não por uma ideologia política, não por um fanatismo, pelo contrário, mas a pobreza de Jesus, a alegria de Jesus, o despojamento de Jesus. Eu quero vos anunciar, pode gritar a juventude, eu quero vos anunciar uma grande alegria, como gritaram os anjos no nascimento de Jesus. Eu quero vos anunciar uma grande alegria. O meu coração conheceu a verdadeira riqueza, e essa riqueza jovens, amado povo de Deus, eu faço questão de repetir, e essa riqueza de São Francisco tira o poetismo de São Francisco. Não que ele não tenha sinais de um grande poeta de Deus como foi, mas eu quero dizer a vocês, jovens, seguir São Francisco é pé no chão. Não é um sentido só de descalços, não, é pé no chão, não é alienação da sociedade, alienação do mundo que vivemos. Seguir São Francisco é pé no chão, é anunciar, é denunciar, é anunciar o Evangelho, é dizer que os pobres têm dignidade de serem filhos e filhas de Deus, é anunciar que a nossa riqueza é Jesus, e anunciar que a nossa riqueza é Jesus, é estar do lado deles, é dar a vida por eles, é se consumir junto deles, como o Senhor disse ao jovem rico: se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. O Senhor disse ao jovem rico: eu lhe dou um caminho para ser feliz. Não basta vender o que você tem, agora você tem que viver como eles vivem. Você tem que viver a vida de pobreza. Não quero que você venda tudo que você tem e volte à tua vida do passado. Não basta isso. Não basta vestir uma roupa de pobre. Não basta colocar o pé no chão. Não basta viver um poetismo. É preciso a vida, o coração. É preciso dizer ao nosso Senhor: Senhor, toma a minha vida. Eu quero colocar a minha vida na cruz, e é para valer. Se o Senhor quer tomar a minha vida como expiação pela igreja, toma. Se o Senhor quer fazer da minha vida o que o Senhor quer, faça. Eu coloco a minha vida como reparação, como expiação pela igreja do mundo que estamos vivendo. Eu coloco a minha vida como expiação pela alegria do Santo Padre, pela santificação dos sacerdotes, para que os pobres tenham a alegria de poder viver. Isto é seguir São Francisco. Eu estou dizendo claramente: arranca no teu coração, jovem, todo esse poetismo que não lhe deixa ver Francisco de Assis como ele é, verdadeiramente servo de Deus, aquele que deu a
a vida por Jesus, que sofreu e sofreu muito por causa do Evangelho, mas anunciou ao mundo a santa alegria que Satanás não pode suportar. A alegria, a pobreza, a castidade, a obediência, são verdadeiros exorcismos que Satanás não pode suportar na vida de um jovem. Não pode suportar, principalmente na vida de um jovem. Toda alegria, e eu faço desta pregação o grande anúncio para aqueles que querem viver radicalmente o Evangelho de Jesus. O Santo Padre, há meses atrás, no jubileu da juventude, mais de 2 milhões de jovens, ele conclamava: não tenham medo de serem santos, Jesus é a única alegria de vocês, vivam. E ele conclamava e pedia e proclamava que é preciso que o mundo possa ver uma juventude consagrada, entregue, onde o Senhor é a nossa única riqueza, livre do espírito de consumismo, de idolatria, de perversidade. Mas a juventude transparecendo, anunciando a grande alegria do seguimento de Jesus. Não há dúvida que a nossa luta não é somente contra aquilo que vemos, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares, que querem nos tirar, porque quando nós conhecemos o mistério da igreja, vejam bem, jovem, quando você conhece o mistério da igreja, você entra com teu coração no mistério da igreja, você está tendo conhecimento do céu, porque você está conhecendo o mistério da única igreja de Jesus, prefigurada desde todo o Antigo Testamento, a igreja do sonho do coração do Pai. Quando o Senhor disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ali estava se realizando a grande profecia de todo o Antigo Testamento. O Senhor está dando ao mundo a sua igreja, o Senhor está dando ao mundo a alegria de ter a igreja do seu Filho, da qual Ele é a cabeça, da qual nos alimentamos da sua carne e do seu sangue. Então a igreja de Jesus, quando ela é verdadeiramente, e nós a recebemos assim, mergulhada no mistério, vivenciando a pobreza, porque a igreja de Jesus, ela nasceu para ser pobre, ela tem que ser pobre. A igreja de Jesus, todas as vezes que, pelos homens e mulheres da igreja, a nossa igreja se infiltrou com a riqueza, ela se perdeu, no sentido de que ela se machucou, ela perdeu o brilho, não por ela, porque ela é santa, ela é imaculada, ela é sem mancha, mas por nossa causa. Ela perdeu o brilho porque nós somos teimosos, e não entendemos que a igreja é mãe, que a igreja é a nossa amada mãe, que a igreja é a esposa do Cordeiro, e a esposa do Cordeiro não pode ser burguesa, porque o seu Senhor é pobre. A esposa de Jesus não pode viver de burguesia, não pode viver de burguesia. A igreja é esposa, e quando a esposa, eu me lembro até da última pregação do Santo Padre, nas suas catequeses de quarta-feira, do dia 4 de outubro, dia de São Francisco, ele falava da igreja e do Santíssimo Sacramento, e ele falava assim, o Santo Padre: se a igreja tirar o olhar do seu esposo no altar, se a igreja não colocar sempre o seu olhar sobre o seu esposo, sobre o altar, ela pode se perder na impiedade, na luxúria, no apego, e é isso que acontece, não há dúvida que é. Por exemplo, quando um sacerdote, vocês a mesma coisa, mas eu digo agora, dizendo de nós sacerdotes, quando nós tiramos o nosso coração do altar, tiramos o nosso olhar do corpo de Jesus, que está diante dos nossos olhos todos os dias, ou podemos tê-lo todos os dias, diante dos nossos olhos,
Quando o sacerdote tira o seu olhar do pobre dos pobres, que é Jesus, ele começa a perder a verdadeira pobreza. Então o que acontece? Ele começa a se apegar a criaturas humanas, a sentimentos humanos, ele começa a se apegar a bens materiais, ele começa a se apegar a tudo aquilo que circunda a sua vida. Por quê? Na verdade, há uma enfermidade no seu coração, e o Papa diz, claro, tomando as suas palavras, qual é essa enfermidade? Ele deixou de olhar para o corpo de Deus, ele deixou de colocar o seu coração no coração sacramentado do Filho de Deus, não está mais voltado para o Senhor, então ele se perde. A mesma coisa você, a mesma coisa toda a igreja. O Santo Padre diz, quando a esposa não olha mais para o seu esposo, ela se perde. Não há dúvida disso, porque a esposa tem que seguir o seu esposo, ela tem que viver a pobreza, a obediência, ela tem que adorar o seu esposo, ela tem que dar a vida por ele, ela tem que viver a pobreza que Jesus viveu e vive, porque Jesus continua vivendo a pobreza, porque ele é alimento no altar. Jesus é o pobre dos pobres no Santíssimo Sacramento. Eu lhe dou como comida, eu lhe entrego a minha carne e o meu sangue como verdadeira comida e verdadeira bebida. Eu quero terminar tomando mais uma passagem da vida de São Francisco, muito especial para todos nós. Ele vai nos ensinar do modo pela qual devemos servir. Primeiro, ele diz que a ociosidade é inimiga da alma. Ele diz aos frades, vê se está sempre empenhado em praticar alguma boa obra, para que o demônio não te encontre ocupado. A ociosidade é inimiga da alma. Por isso, os servos de Deus devem estar sempre entregues à oração e a qualquer obra boa. Jovens, luta contra a ociosidade. Não é verdade que o pecado da impureza, principalmente da masturbação, entra na tua vida por causa da ociosidade? Tantas coisas. E diz São Francisco, não de Assis, de Sales, que a cabeça parada é oficina do capeta. Então é preciso que o servo de Deus não pare, gaste a sua vida sempre na oração, na adoração, olhando para o esposo da igreja, olhando para Jesus. Não tire o teu olhar de Jesus, fique com ele para sempre. Cada santa missa seja a tua alegria, como é a alegria para nós sacerdotes cada consagração. Eu digo a vocês hoje, eu não sei viver e nunca saberei viver sem fazer a minha consagração diária sobre o altar do corpo e do sangue de Jesus. Eu não me vejo um dia sem dizer sobre o pão e o vinho, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, porque eu sei que se eu não olhar para Jesus eu vou me perder. Eu sei que se eu tirar o meu olhar de Jesus sacramentado, eu não vou ter coragem de tocar na ferida do pobre na rua, eu não vou ter coragem. Se eu tirar o meu olhar de Jesus, eu não sei pregar, porque eu não sei nada, eu não posso nada. Se eu tiro o meu olhar de Jesus sacramentado, eu não sei pregar, eu não sei anunciar o Evangelho, eu não posso nem chegar perto do pobre, porque eu vou ter nojo. Porque Jesus é tudo, eu não sou nada, nós não somos nada, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus e nós precisamos entender com a alma, nós somos servos, servos de Jesus, servos da igreja. A tua honra, Senhor, seja tudo, a tua cruz seja a nossa alegria. E Satanás não pode entender os mistérios da cruz, mas nós podemos viver o mistério da cruz, numa entrega profunda de alma e de coração. E hoje a igreja precisa disto.
Eu digo a vocês, jovens, leigos, casais, não tirem o olhar de Jesus sacramentado, não tire o teu olhar, sempre. Claro que você não pode estar todo o tempo diante do Santíssimo, mas o teu coração seja uma hóstia consagrada, porque Ele se alimenta dele. Volta para o teu coração, volta para o teu coração e adora a Deus na tua alma. Veja que Jesus sacramentado está na tua alma, está no teu peito, e adore Jesus. Não tire o seu olhar, não fique e não caia na ociosidade, porque isso não faz bem. O servo tem que estar sempre ocupado, entregues à oração e a qualquer obra boa. O Senhor ordena: cuidai e guardai-vos de toda malícia e avareza. Se afastem das solicitudes desse século e dos cuidados desta vida. Que Deus não permita que o orgulho penetre no seu coração. Eu falo muito de servos, porque hoje o Evangelho da igreja nos falará do servo, e como a igreja precisa de servos, como a igreja precisa de servos que tenham Jesus como única riqueza, e mais nada, nada mais nada mesmo, só Ele. Isso vai gerar no seu coração o desapego das criaturas. Não significa não amar as criaturas, mas vai gerar no teu coração desapego das criaturas. Significa: eu vou amar as pessoas gratuitamente. Eu não vou amar por aquilo que elas me fazem, mas por aquilo que elas são. O desapego, o meu coração será livre para amar, porque eu vou aprender com Jesus. Eu vou aprender com Jesus a ser um servo fiel, cheio da alegria do Espírito Santo. E como é bom saborear a alegria do Espírito Santo, daqueles que têm Jesus como única riqueza. Nosso amado Pai São Francisco nos ensina: bem-aventurado o servo, vejam bem, bem-aventurado o servo que não se envaidece com o bem que o Senhor diz e opera por meio dele. Bem-aventurado o servo que não se envaidece. Não quero a vaidade, Senhor, não quero, eu não sou nada. Isso, eu repito, é adoração. Adoração é prostração. Meu Deus e meu tudo. O homem é o que é diante de Deus e nada mais. Porque o orgulho, porque a vaidade, não só diante de Deus, talvez diante de Deus nós não tenhamos nem tanta vaidade e orgulho, mas diante das pessoas ainda nós temos. Ainda diante dos irmãos, das irmãs, nós temos vaidade, orgulho, e não pode ser assim. O servo deve viver na alegria do seu Senhor, não se envaidecer com o bem que o Senhor diz e opera por meio dele, mais do que com o que o Senhor diz e opera por meio dos outros. Então a nossa alegria é muito mais naquilo que o Senhor faz por meio dos outros do que por meio de nós. Isso é o servo. Bendito seja Deus por aquilo que o Senhor faz na tua vida. Bendito seja Deus por aquilo que o Senhor faz em você. Como diz Santa Teresinha, a humildade de estar sempre por baixo
me tira o orgulho. Bendito seja Deus, porque se você tem esses dons, é o Senhor que está lhe dando, é graça dele, é para a alegria da igreja. Graças a Deus você tem esse dom, graças a Deus, Deus se manifesta em você por esses dons. Muito mais do que a alegria de estar em mim, esses dons, eu me alegro porque está em você, porque eu posso ver Deus se manifestar na sua vida. Muito mais do que Deus usar você, Deus está em você e se manifesta na sua vida. Isso é a nossa alegria maior, que faz do nosso coração um coração feliz. Eu quero convidar alguns irmãos de rua a subirem aqui. Hoje, graças a Deus, nós temos mais de 30 irmãos de rua que são cuidados pela Toca de Assis. Então quero chamar alguns aqui à frente, que manifestam a obra de Deus, não a obra do Padre, não a obra da Toca, acima de tudo a obra de Deus no coração de todos nós. E Francisco vai nos ensinar ainda: peca o homem que exige do seu semelhante. Vejam bem isso é muito importante, porque mata o orgulho. Vamos repetir, compadre? Repitam comigo: peca o homem que exige do seu semelhante mais do que ele mesmo daria de si ao Senhor seu Deus. Você entendeu isto? Você às vezes fica oprimindo os outros, dê mais, faça mais, volta para o teu coração, porque Francisco de Assis nos ensina: não exija dos outros mais do que você mesmo não está dando. Primeiro dê você, consagre a tua vida, consuma a tua vida você, e os outros receberão o poder do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo manifestada através de sua vida. São alguns dos irmãos que nós cuidamos em nossas casas. E sempre digo no nosso programa Toca para a Igreja, que a Toca nasceu na rua e continua estando na rua. O nosso carisma é a calçada, é a sarjeta, como Francisco nos ensina. E ele vai dizer na sua vida: a nossa alegria é estar em meio aos mendigos, é comer com eles, sentar com eles, comer no mesmo prato que eles. Essa é a nossa alegria, estar com eles. É o carisma original da Toca de Assis. E daí nasce as nossas casas de acolhimento. Esses irmãos, Sodilon aqui, está até chorando aqui. Sodilon tinha um grande sonho de vir à Canção Nova, e hoje ele está aqui, né, chorando, emocionado, está aqui com a gente. São homens que estavam caídos, e que hoje nós temos a alegria de trazê-los para o coração de Deus aqui na Canção Nova, por causa da nossa aliança. Quero chamar aqui o Padre Jonas, pertinho de mim aqui. Pai Jonas, o grande sonho desses meninos, que eu chamo assim, nossos irmãos, era de estar aqui, pertinho do Senhor também, claro, na Canção Nova, porque graças a Deus, lá em casa a gente tem a Canção Nova, eles escutam a sua pregação, tem um grande amor pelo Senhor, sabem da aliança que nos une, da alegria de estarmos aqui unidos. E hoje, Padre Jonas, eu quero dizer ao Senhor, pertinho deles,
que a canção nova para nós é o coração de Deus. É o coração de Deus, onde nós podemos anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus e trazê-los aqui bem pertinho de todo o Brasil. Sodilon, queria que você desse uma palavrinha ao Padre, ao povo de Deus, essa experiência. Estou muito emocionado. Não tenho palavras, me faltam palavras. Mas eu peço a Deus que abençoe a todos, que todos sejam felizes nessa face da terra. Sodilon, a sua vinda na Toca de Assis, como é que foi hoje assim? Maravilhosa. Nunca me senti tão feliz. Sodilon, muito especial. Temos aqui o seu Eurípides, Isaías. Seu Eurípides tem um amor muito especial pela canção nova. Seu Eurípides, uma palavrinha pro povo de Deus aqui, pro Padre Jonas, que o senhor tanto ama, tá aí? Graças a Deus, em primeiro lugar, eu quero falar a todos. Eu saúdo a todos na paz de Jesus e da Santíssima Trindade e a Maria, que é a nossa Mãe Santíssima. Eu queria, a primeira coisa, falar que eu era um cara muito aborrecido e não tinha muita fé, que eu era pouca fé no meu coração. Mas depois que eu fiquei conhecendo a Toca de Assis, hoje eu me sinto muito, muito bem. E tenho até umas testemunhas para dar, até do padre, hoje quando eu assisti uma missa dele. Primeiro eu quero falar que o meu pastor, o padre Roberto, ele ungiu o meu pé, que já tinha dado uma gangrena, e até meus dedos caíram. E os médicos falaram: você não tem jeito, você vai ser operado dessa perna. E eu falei: mas meu Deus, eu não tinha essa gangrena na perna, nasceu esses tempos. Mas os médicos falaram: não tem jeito, você vai ser operado. Mas deixaram para mais tempo. E quando eu cheguei na Toca de Assis, que eu já estava no hospital para fazer a operação, eu cheguei, o padre Roberto rezou uma missa, e na missa ele ungiu e abençoou o meu corpo todo. E graças a Deus, eu fui curado. Eu fui curado porque eu senti, eu mostro a todo mundo. E meus dedos do pé caíram. Agora os dedos voltaram e voltaram a unha. Como é que eu posso falar que uma casa dessa é ruim? Eu tenho que agradecer essa casa. E outra, eu cheguei na Toca de Assis, antes de vir para a Toca de Assis, eu passei numa casa que eram uns crentes. E lá eu me aborreci. Por que eu me aborreci? Eu só vivia aborrecido, porque eu escutava eles falarem da Igreja Católica do jeito que eu já era revoltado. E falando da Igreja Católica, e falando primeiro que Nossa Senhora tinha muitos filhos, que a Nossa Senhora era igual às outras. E eu fui ficando aborrecido. Mas depois eu falei: Deus me dá calma, um dia eu chego a fazer o que eu quero. Mas aí quando foi um dia, eu fiquei muito nervoso quando eu assisti um culto deles. Eles falaram que o Papa era um besta fera. Aí eu me aborreci e falava que os padres eram os bestinha fera que acompanhavam o Papa. Aí eu não aguentei, eu tive que fazer uma maldade. Eu com o meu carrinho fui chegando perto e fui obrigado a agredir ele com uma faca no rim deles. Mas aí o que eu pude fazer? Ele me levou para a delegacia, mas eu já estava todo no coisa. O policial, os delegados lá falou: o que eu posso fazer com ele? Ele já está todo arrebentado. Uma que você já faz mal para os doentes lá. Então você dá um jeito, leva para onde que ele veio. Aí eles me levaram para Campinas, e lá em Campinas, a minha assistência social falou: agora você vai para uma casa que você vai gostar e vai querer. Eu falei: mas vai ser igual a outra? Ele falou: acho que garanto que não. Aí ela me levou para a Toca de Assis. Eu cheguei operado dessa perna, era aberta de fora a fora. Eu agradeço o meu pastor, que é eu falo pastor, não é porque eu estou na presença de padre Roberto, porque ele é um padre, porque foi ali
que Ele também lavou as minhas feridas, a minha chaga, que era toda aberta. Hoje eu estou aqui, com as minhas pernas são, não estou dizendo são porque eu não posso andar, mas estou feliz. Eu também vou dizer uma coisa que eu sonhei não, foi assistir uma bênção no meu rádio, na Canção Nova. Eu estava muito aborrecido por coisas que aconteciam comigo lá, mas sempre eu ficava em coisas, ligava o rádio. Então uma vez eu fui deitar na minha cama, e eu liguei o rádio, eu comecei a assistir a missa do Padre Jonas, e quando chegou uma parte do Evangelho, ele me falou uma coisa que tocou meu coração. Quando tocou no meu coração, eu falei, mas é verdade, o que é que eu estou fazendo? Ter raiva dos companheiros e ficar magoado com ele? Não adianta, eu vou fazer alguma coisa. Quando foi no outro dia que eu levantei, eu já levantei com uma inspiração, eu falei da casa que era lá, que é o Pô, eu falei, pô, hoje quando for na hora do terço, eu vou fazer de um sonho que eu tive do Padre Jonas, que eu assisti na missa dele ontem, que eu ouvi a missa. Aí eu chamei todos os colegas, aqueles que tinham raiva de mim, que tinham coisa, eu falei, amigos, eu não tenho raiva de ninguém, que Deus abençoe nós todos, que nós vamos ser amigos até agora. Até os que tinham raiva de mim, que foram embora, estão comigo até hoje como amigos. É isso que eu queria, agradeço até o Padre Jonas, de coração, Então, filhos, esses são alguns dos irmãos que, graças a Deus, nós temos em nossas casas. Que vocês possam rezar por nós, como verdadeiros servos, e que sejamos sempre servos da Igreja de Deus. Com alegria, nós teremos o Padre Jonas hoje, alimentando nosso coração com a sua pregação, daqui a um pouco, que será alegria para todos nós. Padre, sua presença aqui no Tocão, seja bem-vindo.